Uma briga política que promete acirrar os ânimos em Brasília. O governo federal quer mudanças na distribuição dos royalties do petróleo e do pré-sal. E o estado do Rio pode deixar de arrecadar mais de 9 bilhões de reais. Para falar sobre esse assunto, conosco no estúdio, o deputado Domingos Brazão. Deputado, a gente pode começar explicando para o telespectador o que é pré-sal, que é aquela camada, que é aquele petróleo que está a mais de 7 quilômetros abaixo do nível do mar, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, debatendo um assunto dessa importância para o estado do Rio de Janeiro, poder estar conversando com você e com os nossos telespectadores. O pré-sal, né, é um nome no qual eu, inclusive, discordo, né, porque nós vivemos acima da terra, né, e a chamada camada pré-sal é porque são águas tão profundas, né, que de mar adentro, e que tamanha profundidade depois há uma camada, né, de sal, né, e abaixo dessa camada de sal é que foram encontradas esses poços de petróleo e gás, né? Então, no nosso humilde entendimento, seria pós-sal e não pré-sal. Uma questão de referência, né? Porque ela vem, né, antes do sal. Mas essa briga sobre royalties no estado do Rio de Janeiro com o governo federal, vale a pena a gente voltar um pouquinho à Constituição de 88, né, há 21 anos atrás, quando o hoje governador de São Paulo, José Serra, presidenciável, diga-se de passagem, era então deputado federal pelo estado de São Paulo e conseguiu apresentar uma emenda e aprovar na Constituição, né, emenda que trata de maneira diferenciada para efeitos de tributação petróleo e energia, né, onde todos os outros produtos são tributados na produção, né, para efeitos do ICMS, que é o grande gerador de impostos dos estados, né, e petróleo e energia passou a ser então tributado na distribuição. São Paulo, que é um estado, né, importantíssimo da federação. Deixaria de ser tributado na origem, aqui na produção, para ser tributado exatamente no consumo, nos estados que estão consumindo. Isso aí, o estado que está distribuindo para consumo. Então, São Paulo levou uma vantagem enorme em detrimento por causa das indústrias, do estado do Rio de Janeiro, por causa do número de veículos, por número de indústrias, né? São Paulo com quase 40 milhões de habitantes, com a maior frota de veículos do Brasil. É uma mudança, então, que prejudica a arrecadação do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Olha, para se ter ideia, só, independente do pré-sal, só se nós conseguíssemos, né, alguma maneira de que a bancada federal do estado do Rio de Janeiro, a bancada se mobilizasse de tal forma, e trazendo outras bancadas, enfim, e conseguisse reaver isso, nós teríamos um aumento de receita que daria para pagar 1,5 folha do funcionarismo público do estado por mês, só com aumento na arrecadação. Sem falar desses novos poços, dessas novas descobertas que estão por vir. Só se tratando do que se tem até hoje, ou seja, o estado do Rio de Janeiro perdeu, né, 1,5 folha do seu funcionarismo. Então, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dinheiro de hoje por mês, só com essa emenda do então deputado federal José Serra, que estava fazendo o papel dele como deputado de São Paulo, mas em detrimento do Rio de Janeiro. Causou grande prejuízo para o Rio de Janeiro. E aí, para compensar essa perda do ICMS, ou seja, deixar de arrecadar esse ICMS, foram criados os royalties do petróleo e a participação especial, né? Quer dizer, para o Estado ganhar alguma coisa dessa produção de petróleo. Os royalties são os royalties e o fundo de participação especial que foi criado à época do presidente Fernando Henrique, que, como vocês já puderam perceber pelas cifras, que não estão muito aquém do que o estado do Rio de Janeiro está perdendo. Com certeza o estado do Rio de Janeiro perde mais de 1 bilhão de reais
por mês, né? E o grande, né, assim, a coisa que eu mais chamaria atenção para esse momento é que eu falei de um presidenciável de José Serra, que foi o autor da emenda, né? Mas a outra presidenciável, que é a Dilma Rousseff, a ministra Dilma, ela está apoiando esse movimento, né? Então, a gente, como cidadão do Estado do Rio de Janeiro, né, independente do exercício do mandato parlamentar, a gente fica meio que desestimulado, né, de se fazer campanha, a princípio, para esses dois presidenciáveis, porque um foi o que aprovou essa infeliz emenda que tanto mal fez ao Estado do Rio de Janeiro. E a outra, né, que já está manifestando o seu parecer favorável à distribuição diferenciada do que é hoje nos royalties a partir dessa exploração da camada do pré-sal. Então, quer dizer, isso numa época de eleição no estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma briga dura para convencer que o Rio de Janeiro e os estados produtores de petróleo merecem ter essa renda a mais, né? E é mais ou menos por aí? Eu acho que a gente tem que chamar essa discussão realmente à tona, mobilizar a sociedade, as assembleias de todos os estados interessados, em especial do Rio de Janeiro, as câmaras de vereadores, dar apoio ao Congresso Nacional, os nossos senadores e principalmente a população. Fazer um movimento com a população para que a população, o trabalhador do estado do Rio de Janeiro, a dona de casa, ela possa ter consciência do que o Estado está perdendo e do que o Estado vai perder se nós assistirmos essa modificação aí calados. Mas como é que o cidadão pode participar efetivamente? É cobrando do seu deputado federal? É cobrando do seu deputado estadual? Como é que ele pode participar para fazer essa mudança acontecer? Hoje você tem muitos instrumentos, né? Inclusive a internet é um instrumento fantástico, telefone, carta, né? E mobilização, se organizar, né? Nas associações de moradores, nas entidades não governamentais, trazer esse tema, discutir esse tema. E eu quero que a Assembleia faça um grande encontro também aqui na casa, recebendo todos os interessados, para que esse assunto possa ecoar em Brasília, para ver que há resistências do povo do estado do Rio de Janeiro e certamente com essa mobilização nós vamos conseguir conter esse movimento. A gente continua falando de pré-sal no próximo bloco. O Alerj Entrevista faz um pequeno intervalo e volta já já.